Oi, gente. Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à nossa aula de hoje. Vamos à aula sobre entonação e pontuação. Esse é um assunto que é muito necessário a gente tratar, porque, infelizmente, a gente ainda consegue perceber há alunos que chegam ao ensino médio, ao nono ano, e infelizmente não leem respeitando a pontuação ou com a devida entonação. Então ela vem para ajudar a representar a fala. É óbvio que ela não representa ipsiliter, porque a gente sabe que quando a gente fala, né, as expressões corporais, as expressões faciais, elas dão conta de as nossas intenções com aquela fala, com aquele pensamento, né? Elas ajudam muito nesse sentido. Quando a gente está lendo algo que é escrito pelo outro, a gente não tem a ajuda, né, das expressões faciais, das expressões corporais, que geralmente a gente faz quando a gente está falando. Então, como eu vou compreender a intenção do autor? Ou pelo menos tentar me aproximar, né, dessa compreensão da intenção do autor? É através da pontuação que ele usa. Ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar a pontuação, eu tenho que obedecer essa pontuação, eu preciso dar à leitura desse texto a correta entonação, porque tudo isso vai me ajudar a expor a intenção de fala, né? Minha, se fui eu que escrevi, ou do autor, né? Se foi outra pessoa que escreveu o texto que eu estou lendo. Falar sobre todos os sinais de pontuação, gente, porque a gente não ia dar conta num único vídeo de fazer tudo isso, tá? Então, nós vamos dividir essa aula de pontuação, de entonação, em vários vídeos. Hoje, a gente começa com o primeiro vídeo sobre entonação e pontuação. E nós vamos focar em 3 pontos que já tem muito pano para manga para a gente falar. A gente vai falar do ponto de interrogação, a gente vai falar do ponto de exclamação e a gente vai falar do ponto final. Põezinhos aí, ó. É ela? É ela. É ela. É ela. Cada um desses balões, por mais que tenha o mesmo conjunto, a mesma combinação de palavras, percebam que eles têm uma entonação diferente, né? Uma forma de leitura diferente. A entonação é um elemento muito importante da frase falada. Ela amplia a possibilidade de expressão. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores do sentido das frases. Mas aí, para a gente entender essa história bem direitinho, a gente precisa começar a lembrar dos tipos de frase que a gente tem na nossa gramática. Então, veja bem, leiamos esse primeiro exemplo. A epidemia de Covid-19 assola o país. A frase termina com um ponto final. Percebam aí. Quando a frase termina com um ponto final, a gente primeiro precisa fazer 2 verificações. A primeira verificação é se a frase é uma ordem ou se ela é um pedido. Se ela não for uma ordem, se ela não for um pedido, é porque essa frase é do tipo declarativo. Então, o que é que eu posso entender daí? Que uma frase que indica ordem, uma frase que indica pedido ou uma frase onde eu declaro alguma coisa, quer seja afirmando ou quer seja negando, não importa, mas quando eu declaro alguma coisa, essa frase ela vai ser pontuada com um ponto final, tá? E quando você percebe que nessa leitura, a epidemia de Covid-19 assola o país, eu não estou dando uma ordem, eu não estou fazendo um pedido, é porque eu estou declarando. Estou declarando de forma afirmativa. Então, essa frase é do tipo declarativo ou declarativa afirmativa, já que eu estou afirmando que a epidemia de Covid-19 assola o país. Por exemplo, a gente tem Ruth, arrume as gavetas, com um ponto final.
E lembrando, quando a frase termina com um ponto final, primeiro a gente tem que verificar se é uma ordem ou se é um pedido. Se for uma ordem ou se for um pedido, essa frase, que eu posso pontuar com um ponto final, ela é do tipo imperativo. Imperativo é a frase, ou imperativa é a frase onde eu dou uma ordem, onde eu faço um pedido. Aí, no caso de Ruth, arrume as gavetas, isso é uma ordem, né? Por sinal, tá muito bagunçado aí esse negócio. Então, gente, já que a gente tá falando de ponto final. O ponto final, ele também é usado em abreviaturas, né? Então, não é só nas frases imperativas ou declarativas, afirmativas e negativas que a gente usa o ponto final. A gente também usa em abreviaturas, como a palavra exemplo, observação, senhor e por aí vai, né? Qualquer abreviatura a gente precisa usar o ponto. Às vezes a gente coloca exemplo é X e os dois pontinhos, mas na verdade não era para a gente fazer assim, era para a gente colocar o X ponto e depois os dois pontos ali. Como tá aqui em cima, ó, em observação, tá vendo? Eu botei OBS, ponto e depois os dois pontos. Geralmente a gente não faz assim, mas a gente deveria fazer, porque é o jeito correto. Uma coisa que eu também preciso lembrar vocês em relação ao ponto, né? A gente sabe que num texto, o ponto ele é usado no final de um parágrafo, ou ele é usado no final do texto, esse ponto final, no final de uma frase. No final de uma frase, dentro de um mesmo parágrafo, eu chamo de ponto continuado, mas ele é ponto, tá? No final de um parágrafo, eu chamo de ponto parágrafo, vou passar de um parágrafo para o outro, mas ele é um ponto. É esse mesmo ponto que a gente usa. E o ponto final é quando eu termino o texto e aí eu o coloco para dizer que ali o meu texto terminou. Então, esse ponto, que eu chamo de ponto final, eu vou usar no final de textos, eu vou usar no final de parágrafos ou eu vou usar no final de frases dentro de um mesmo parágrafo. Lembrando que quando eu uso no final de frases dentro de um mesmo parágrafo, eu chamo de ponto continuado. Quando eu uso no final de parágrafos, eu chamo de ponto parágrafo. Mais um exemplo. Que belo dia! Né? A frase termina com um ponto de exclamação. Quando a frase termina com um ponto de exclamação, primeiro eu vou verificar se não é uma ordem ou um pedido. De novo, André? Sim, de novo. Por quê? Porque nas frases imperativas, tanto eu posso utilizar no final delas o ponto final, como eu posso utilizar o ponto de exclamação, tá? Mas vejam aí, quando eu digo que belo dia, eu primeiro preciso verificar se essa frase é uma ordem ou um pedido. Se não é uma ordem e nem um pedido e está terminada com um ponto de exclamação, é porque essa frase é do tipo exclamativa ou exclamativo. Comas muito. A frase, mais uma vez, termina com um ponto de exclamação. Eu preciso ver se essa frase indica uma ordem ou um pedido. Nesse exemplo, em particular, né, ele indica um pedido. Então, se é ordem ou pedido, a frase é do tipo imperativo. Então, lembrando que as frases declarativas, tanto faz se é afirmativa ou negativa, se eu afirmo ou se eu nego, eu vou terminá-las com um ponto final. A frase imperativa, tanto eu posso usar o ponto final, como eu posso usar o ponto de exclamação. A frase exclamativa, eu vou especificamente pontuá-la com um ponto de exclamação. Questionamento, gente. Que horas são? A aula vai até que horas? Essas frases que eu acabei de ler como exemplo, elas são pontuadas com um ponto de interrogação. Então, quando a frase termina com um ponto de interrogação, ela indica uma pergunta, um questionamento. Logo, essa frase é do tipo interrogativo. E veja que a entonação que a gente usa nesse tipo de frase é muito importante, ela é bem específica. Quando você observar que a frase ela é finalizada com um ponto de interrogação, ali você tem uma pergunta. Então, você tem que usar a entonação, né, para mostrar que ali está sendo feita uma pergunta, um questionamento. Que horas são?
Eu preciso usar a entonação correta para que eu melhor possa compreender essa frase. Nesse outro exemplo, Deus te acompanhe. A frase termina com um ponto de exclamação. Quando a frase é usada para exprimir um desejo, né, como esse aí, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, que tudo dê certo, que o dia seja maravilhoso. E essas são frases do tipo optativo, porque frase optativa é aquela que exprime, que indica um desejo. E ela é pontuada com ponto de exclamação. Você sabia que o ponto de interrogação e o ponto de exclamação podem aparecer juntos em uma mesma frase? Sim, eles podem. Isso acontece, gente, geralmente em diálogos dos personagens de uma narrativa. Quando alguém faz uma pergunta e se espanta ao mesmo tempo. Olha esse exemplo de diálogozinho aí. Mãe, eu vou arrumar a casa hoje. Aí a mãe espantada, ela pergunta e ao mesmo tempo se espanta. Você, ao mesmo tempo que ela perguntou, ela se espantou. De sim usar o ponto de interrogação seguido do ponto de exclamação. Agora um detalhe, viu, gente? Isso é só em texto narrativo, em diálogos entre personagens, e num texto dissertativo jamais você vai fazer o uso desse tipo de pontuação, ok? Se a frase termina com ponto final, ela tanto pode ser declarativa, certo? Do tipo declarativo, e aí pode ser declarativa afirmativa ou declarativa negativa, vai depender se você está afirmando ou negando alguma coisa. Ela pode ser do tipo imperativo, que é quando você dá ordem ou faz um pedido. Quando ela termina com ponto de exclamação, ela pode ser do tipo exclamativo, né, que é quando você se espanta com alguma coisa, se assusta. Pode ser do tipo optativo, que é quando você deseja alguma coisa a alguém. Ou pode ser do tipo imperativo, que é o tipo de frase em que você exprime uma ordem ou um pedido. E o ponto de interrogação ele é usado exclusivamente para as frases do tipo interrogativo, para as perguntas, para os questionamentos. Por que a entonação é tão importante quando a gente está lendo? A entonação correta durante a leitura vai nos ajudar a compreender melhor o sentido do texto, né? Eu estava pensando, por exemplo, quando você está fazendo a leitura de um texto e você encontra um ponto continuado, que é aquele ponto que a gente coloca no final de uma frase, mas essa frase está dentro de um mesmo parágrafo. Essa pausa, porque o ponto indica uma pausa, essa pausa ela é curta. Ela não pode ser uma pausa longa. Se o ponto é um ponto parágrafo, aí você vai ter uma pausa um pouco mais longa, né? Porque você fechou uma ideia e vai começar outra. Então, a gente tem que respeitar essa entonação, esse tempo, né? Porque entonação tem a ver com a intensidade. E a intensidade aqui é justamente essa forma de ler, né? A forma com que a gente lê as frases. Porque como a gente, mais uma vez eu digo, a gente não tem as expressões, né, faciais, ou a gente não tem as expressões corporais, a gente precisa muito da pontuação para tentar entender a intenção, né, por trás daquela frase que está sendo lida, por trás daquele texto que está sendo lido. Realizar uma boa leitura é importante seguir alguns conselhos, alguns passos. A primeira coisa é fazer uma leitura silenciosa do texto. Por que fazer uma leitura silenciosa do texto? Para que você possa familiarizar-se com o vocabulário utilizado no texto, para que você possa familiarizar-se com a pontuação usada no texto, para que você possa tentar captar o sentido do texto. Uma coisa que é crucial: obedecer à pontuação, ler com calma e respirar corretamente, porque tem gente que começa a ler e aí não respira, e aí parece que falta fôlego e acaba prejudicando ou atrapalhando a compreensão do texto, a sua e a de quem está ouvindo. E aqui a gente tem uma tirinha da Mafalda que a gente vai fazer a leitura, eu vou fazer a leitura daqui, vocês daí, mas só para vocês perceberem o quanto a entonação ela faz já toda a diferença quando a gente está lendo. A gente tem aí Quino, que é esse personagem, esse menininho, né? E ele está aí tentando
fazer uma reclamação à mãe dele, dizendo que não vai para a escola, né, de jeito nenhum, não vai. E aí olha o que é que acontece. Entenderam? Cheio. Então pronto, não vou mais. E não me venham com discursinhos, porque não vão me convencer. Oratória do chinelo da minha mãe. Ou falou que não ia, que ninguém ia convencê-lo, mas no final ele foi, porque o chinelo da mãe dele o convenceu. A história é engraçadinha, mas o que eu quero aqui que vocês percebam é como é importante a gente respeitar a pontuação e ler com a entonação correta. Bem, assim, gente, a gente chega ao término de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.